Glórias a Deus, aleluia. Saúde o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia, mais forte as palmas que exaltam e glorificam a nome do Senhor. Aleluia. Coisa maravilhosa é nós estarmos na casa do Senhor Jesus, na presença do Senhor para adorar e exaltar o nome do Senhor. Confesso à igreja do Senhor que estou feliz, estou contente. Não conhecíamos esta igreja, mas agora estamos conhecendo mais uma parte do povo que vai morar no céu com Jesus. Glórias a Deus. É noite de multiplicação, e para que haja multiplicação, nós precisamos estar buscando. Então vamos buscar, vamos orar só mais um pouquinho, que já já vamos meditar na palavra do Senhor. Prometo que não vou tomar muito tempo. Às 10 horas temos que estar de volta para a programação de rádio. Então também não posso demorar muito. Então vamos orar ao Senhor. Fecha os seus olhos. Aleluia. Fecha os seus olhos neste momento. Glórias a Deus. E toda a igreja começa dando glória, 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 glória a Deus. Toda a igreja dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, nesta hora, Senhor, meu Deus gloriosa de oração, meu Pai, eu venho te agradecer, meu Deus querido, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos mais uma vez em Tua presença, Senhor. Senhor, meu Deus, é noite da multiplicação, Senhor. Nós colocamos, Senhor, esta igreja em Tuas mãos. Toma dirigente desta igreja em Tuas mãos, os membros, os obreiros, os visitantes, Senhor. Meu Pai, toma os moradores desta localidade em Tuas mãos. Toma os vizinhos desta igreja em Tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada vida, cada lar, cada família. Que o Senhor venha repreender todo mal, Senhor, toda obra do inimigo contra essas pessoas, contra esses lares, meu Pai. Ai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, vai confirmando a Tua vitória, vai confirmando o Teu milagre sobre a vida de cada um dos Teus filhos, sobre a vida de cada uma das Tuas filhas, meu Pai. Confirma a vitória, confirma o milagre, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Abre a sua Bíblia. Aleluia. Pegue a sua Bíblia, livro de João, João capítulo 6. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Livro de João, capítulo 6. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. João, capítulo 6. O título: A multiplicação dos pães e peixes. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. João, capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe:
está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se, ele só para o monte. Amém? Levante a sua mão, levante a sua Bíblia e fala assim comigo: Senhor Jesus, mais forte, Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Pode se assentar, desocupar as suas mãos e pode glorificar ao Senhor Jesus com mais alegria. Vai batendo palma e dando glória, bate palma e dá glória. Bate palma e glorifica o nome do Senhor Jesus. É noite de nós glorificarmos o nome do Senhor. Então, uma coisa eu aprendi de todas as vezes, todos os dias da minha vida, que eu entrar pelas portas de uma igreja para cultuar o nome do Senhor, a minha obrigação durante o culto é glorificar o nome de Deus. Sabe por quê? Enquanto nós vamos dando glória, o Senhor vai trabalhando em nosso favor. Senhor Jesus, uma certa feita, ele diz que o Espírito dele ainda não havia sido derramado, porque o seu nome ainda não tinha sido glorificado. Na medida com que nós vamos glorificando o nome do Senhor, o Senhor ele vai trabalhando na nossa vida, o Senhor vai agir a nosso favor, o Senhor vai de encontro à nossa casa, aos nossos parentes, fazendo aquilo que nós necessitamos que ele faça. O segredo é confiar, o segredo é glorificar o nome do Senhor. Então nessa noite eu quero te convidar a dar glória comigo aqui nessa noite. Aleluia, não fique com a sua boca fechada, porque no momento que nós vamos glorificar, você pode dizer: mas eu estou tão triste. Irmã Ana, você não tem noção de como foi o meu dia, você não tem noção de como foi a minha semana, mas de uma coisa eu tenho certeza: na medida em que nós formos glorificando aqui nessa noite, o Senhor vai começar a trabalhar na nossa vida, o Senhor vai começar a agir na nossa causa, o Senhor vai começar a tratar do nosso coração, na medida em que nós formos dando glória ao nome do Senhor. Irmãos, nós temos aqui a palavra do Senhor, onde nos diz a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. A primeira multiplicação de pães e peixes que o Senhor Jesus faz. Aleluia! Aqui está dizendo que o Senhor partiu. O Senhor, ele havia acabado de dar o seu sermão. Ele tinha acabado de anunciar que ele era igual ao Pai, ele e o Pai era um, que era necessário ser amigo dele para poder conhecer o Pai. Ali Jesus está ensinando, instruindo as pessoas, mas quando aquela multidão ela começa a apertar, os fariseus começam a querer se aproximar para arrumar alguma coisa contra Jesus, para prender Jesus. Jesus ele se retira. Aqui a Bíblia vai nos dizer que ele partiu para o outro lado do mar da Galileia. E quando Jesus chega do outro lado, uma grande multidão estava o seguindo. O Senhor Jesus chega do outro lado, uma grande multidão se aproxima novamente do Senhor Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus chega,
A grande multidão que o seguia, ela vinha. Por quê? Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Porque aonde Jesus passava, um milagre acontecia. Aonde Jesus chegava, aquele que estava enfermo saía curado. Então a multidão chegava para ver o que o Senhor Jesus ia fazer. E muitos que estavam no meio daquela multidão chegavam para ficarem curados de suas enfermidades. E nessa noite não vai ser diferente, porque a palavra do Senhor nos afirma dizendo que onde estiver dois ou três reunidos no nome do Senhor, aí Ele está presente no meio deles. E aonde o Senhor está, o milagre acontece. Aonde o Senhor Jesus chega, aonde Jesus entra, o milagre, ele acontece. Não tem como você ter um encontro com o Senhor Jesus e sair da mesma maneira que você chegou. Não tem como você se aproximar do Senhor Jesus e sair da mesma forma que você se aproximou. E se você veio aqui nessa noite em busca do seu milagre, você já pode tomar posse em nome do Senhor Jesus, porque Ele está presente no nosso meio. E aquele que está ligado vai sentir a presença dele aqui. E aqui, essa mensagem, ela tem por objetivo hoje não apenas alimentar a nossa fé no Senhor, que supre todas as nossas necessidades, mas de mostrar algumas verdades que Jesus nos ensina a respeito da provisão que vem dele como prova do seu cuidado para conosco. Nós vamos ver aqui que Jesus, aleluia, ele fala sobre alguns segredos da multiplicação. Nós vamos continuar lendo, nós vamos ver primeiro que uma multidão muito grande seguia Jesus. Seguia por causa dos milagres que aconteciam. A palavra do Senhor vai nos dizer que como ouvirão se não há quem pregue? Como que acreditarão se não houverem sinais? E é por meio dos sinais que nós sabemos que a manifestação do Espírito de Deus é real. E se nós estamos aqui é porque nós cremos que o Espírito Santo de Deus está em nosso meio e vai operar sinais e maravilhas na nossa vida. Muitos de nós que estamos aqui porque somos o quê? Somos um testemunho vivo do milagre do poder de Deus. Se eu estou aqui é porque o Senhor me tirou da sepultura, me devolveu o fôlego de vida e me fez a pregadora da tua palavra. E se você está aqui nessa noite, com certeza é porque você já recebeu algo das mãos do Senhor e você tem certeza que Ele pode fazer ainda muito mais aquilo que pensamos ou imaginamos em nossa vida. Glória a Deus. É necessário que haja sinais. Por isso a multidão o seguia. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós cremos, nós acreditamos que o Senhor fará sinais e maravilhas na nossa vida. Nós estamos aqui justamente por esse motivo. Porque nós acreditamos que o Senhor tem o poder de curar a nossa enfermidade. Que o Senhor tem o poder de multiplicar na nossa vida. Que o Senhor tem o poder de abrir portas aonde não tem portas. Que o Senhor tem o poder de mudar a situação, de reverter o quadro difícil que muitas das vezes estamos enfrentando, até mesmo vivendo. E eu tenho certeza de uma coisa, que como aqui nesta palavra, aquela multidão que se aproximou do Senhor, nenhum deles foram despedidos com as suas mãos vazias. Você também sairá daqui nessa noite, mas você não vai sair daqui com a sua mão vazia. Se você crê, você vai sair daqui nessa noite com a cura que você veio buscar. Se você crê, você vai sair daqui nessa noite com a solução para o seu problema. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Nós vamos ver que o evangelista Mateus nos informa que o lugar era deserto e a hora era avançada, lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 15, que também fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Nós vamos ver que Mateus estava dizendo que
multidão, porque já está tarde e todos eles estão com fome e já estão cansados. Jesus já sabia imediatamente, o Senhor Jesus sabia o que ele iria fazer, mas Jesus estava provando a fé dos seus discípulos. E muitas das vezes, aleluia, o Senhor, aleluia, ele já tem um plano para a nossa vida, aleluia, ele sabe exatamente o que fazer na minha e na tua vida. Só que tem momentos que o Senhor, ele prova a nossa fé, ele deixa com que nós passamos pela situação difícil, ele deixa nós chegarmos numa situação que muitas das vezes não tem recurso, que muitas das vezes não tem jeito para o olho humano. O Senhor muitas das vezes permite que nós entramos num lugar onde nós vamos estar sozinhos e abandonados, sem ninguém para estender a mão para nos ajudar. Mas o Senhor Jesus, ele tem também, aleluia, um plano para mim e para a tua vida. Ele vai permitir você passar para provar a tua fé, mas na medida que a tua fé for provada e for aprovada, o milagre dele vai chegar para a nossa vida também. Jesus, ele sempre chega nos momentos de crise, em momentos difíceis, em situações críticas, em situações em que o médico diz que não tem mais jeito, em situações que o médico diz que vai fazer tratamento para o resto da vida, em situações que o homem olha e não dá nada, em situações que o homem olha e diz não tem mais jeito, acabou, não tem solução. Aleluia, o homem diz, mas Jesus já tem um plano preparado para dar um ponto final naquele momento de derrota, naquele momento difícil, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento. E é por isso que agora Jesus está provando a fé dos seus discípulos. E provando a fé dos seus discípulos, Jesus, ele pergunta para seu discípulo: ué, o que tem aí? Essa multidão aí é tão grande, nós precisamos alimentar. Aleluia, vai comprar. Aleluia, o discípulo diz: não tem nenhum lugar perto para comprar. Sabe por quê? No deserto é um lugar onde não tem nada, é onde estamos só nós e Deus, é um lugar onde não tem socorro, é um lugar que não tem refúgio, é um lugar de deserto, de dor, de sofrimento. Mas é em meio ao deserto que o Senhor Jesus chega e diz: eu estou aqui para te sustentar, eu estou aqui para te colocar de pé. E em meio àquela crise, em meio àquele momento, que o seu discípulo, ele vai olhar e vai dizer, Filipe vai dizer: onde compraremos pão para estes comerem? Não tem como, só temos 200 dinheiro. E não é o suficiente para comprar pão para todo mundo. Ainda que nós comprássemos, não ia dar para alimentar todo mundo. Mas Jesus já sabia o que ele iria fazer. Naquele momento ele provou na fé dos seus discípulos. Chega um outro discípulo por nome André. E André chega e diz: olha, Senhor, aqui no meio tem um rapaz. E esse rapaz trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Era o lanche que ele tinha provido. Era o lanche que ele tinha levado para se alimentar. Aleluia! Mas acontece o quê? Ele vê que é um momento que ele não podia se esconder. Ele até poderia, se ele quisesse, ir para o cantinho, preparar o lanchinho dele e comer escondidinho. Mas Jesus estava preparando algo grande, algo que aquela multidão ainda não tinha visto, algo que os seus discípulos ainda não tinham visto. Ei, eu não sei o que você tem passado, mas Deus, ele está preparando coisa grande, coisa que você ainda não viu, coisa que você ainda não sabe. É só você confiar e esperar que no momento e na hora certa, Deus, ele vai operar na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós podemos ver que, se nós formos voltar lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao 16, a viúva de Serepta
e azeite. Nós sempre temos alguma coisa. Por maior que seja a crise, por maior que seja o problema, por maior que seja a decepção, por maior que seja a dor, o sofrimento, ainda nos resta alguma coisa para ofertar. Ainda nos resta um pouquinho de fé. Ainda nos resta alguma coisa bem lá no fundo, um pouquinho, mas ainda resta. Quando nós falamos que não temos mais forças, que não suportamos mais, que vamos parar no meio do caminho, que vamos dar um ponto final na situação, porque não estamos mais aguentando, suportando viver tudo aquilo que temos vivenciado. Aleluia! É nessa hora que o Senhor está falando conosco. Olha para dentro de você. Ainda tem um pouco para Jesus operar. Para Jesus operar na nossa vida não precisa muito, precisa apenas um pouquinho de fé, apenas um pouquinho de perseverança, apenas um pouquinho de confiança para Deus operar o milagre na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glorificado e exaltado o teu santo nome. Aleluia. Liga aí. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Em segundo lugar, nós vamos aprender com a viúva de Sarepta que esta mulher foi ricamente abençoada porque priorizou a Deus ao obedecer a palavra da boca do profeta Elias. O profeta Elias chega e diz: olha, me dá um pouco de água. Aleluia. Ela vai e dá água para o profeta. Depois ele fala: agora vai lá e prepara um bolo para mim. Aí ela se declara: a tua serva não tem nada em casa, a não ser um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, onde eu vou preparar o alimento, o último alimento, para eu e o meu filho comer e depois nós iremos morrer. Mas aí o profeta fala: vai e faz conforme as tuas palavras, mas antes trazei o primeiro pedaço para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija, até que haja chuva sobre a terra. A primeira coisa foi a obediência. Ela ouviu a voz do profeta e obedeceu. Muitas das vezes nós ouvimos a voz do profeta e o duvidamos. Jesus está falando nesta noite: obedece, porque enquanto você obedece ao trabalho, enquanto você obedece ao teu agenda, enquanto você obedece, as suas mãos estão estendidas. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Tu és Em maravilhoso. terceiro lugar, aquela viúva nos ensina que a nossa oferta pode ser de vida ou morte, porque pode ser a última coisa que nos resta. Talvez pode ser tudo o que nos resta. Ela estava numa situação que ia fazer o quê? Ia preparar, comer e depois morrer. Ela mesma diz com as suas palavras, porque ela sabia que não teria nada depois. E quantas das vezes nós estamos em situações que é tudo ou nada? Ou acontece ou acontece. Quantas vezes estamos diante de situações que é vida ou morte? E aquela viúva nos ensina que a nossa oferta pode ser de vida ou de morte. Notemos que primeiramente ela confessa ao profeta que iria fazer aquele último bolo e esperaria a morte. De fato, se ela tivesse retido aquela oferta, isto é, comido a semente, comido primeiro antes de fazer conforme o Senhor falou, com certeza ela e o seu filho morreria. Só que não, ela preferiu obedecer, ainda que fosse a última refeição, ainda que fosse tudo que ela tinha, ela preferiu obedecer. Quantos crentes que hoje estão comendo em decorrência e nada tem para correr, e nada tem para colher, vindo sobre ele a pobreza e a morte. Aqui está falando de pobreza e morte espiritual. O Senhor está dizendo: olha, faça conforme eu mandei na minha palavra.
perdido as esperanças, porque tem perdido a fé, porque tem perdido a confiança de que Deus pode fazer algo pela sua vida, de que Deus possa fazer algo pelo seu casamento, de que Deus pode intervir na situação que você tem vivido. Pessoas, aleluia, que têm escolhido olhar para as situações e estão deixando de olhar para a palavra do Senhor. Aleluia! Mas aquela viúva, ela não reteve e não comeu, mas semeou com fé. Sua oferta foi de vida e não de morte, pois a partir de sua atitude de fé em Deus, a farinha da panela não se acabou, nem o azeite da botija faltou. Aleluia! Enquanto você estiver depositando tudo que você tem, enquanto você estiver depositando toda a sua fé, toda a sua confiança naquele que vive e reina, a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar. O segredo da fé é incondicional no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para que o milagre se manifesta, é necessário ter fé. Nós podemos orar, o Senhor pode revelar, mas o milagre só vai acontecer na tua vida mediante a sua fé. Nós vamos ver em várias passagens da Bíblia o Senhor Jesus dizendo para aquelas pessoas que eram curadas: olha, vai, a tua fé te salvou. O milagre aconteceu por meio da sua fé. O teu milagre vai acontecer na tua vida por meio da sua fé. Independente de qual seja o pregador, independente de onde veio a revelação, independente de onde saiu a palavra, o teu milagre vai vir por meio da sua fé. Se você tem fé, você já pode levantar sua mão e tomar posse da sua bênção aqui nessa noite. Vendo a multidão faminta, o Senhor Jesus faz uma pergunta extremamente interessante a Filipe: onde compraremos pão para estes homens? A pergunta feita a Filipe traz o seu bojo um desafio à fé de Filipe e dos demais discípulos. Porque Jesus sabia claramente que não tinha como comprar, que não tinha onde comprar e que o dinheiro não era suficiente. Ei, Jesus, Ele conhece as nossas condições. Ele sabe quando não podemos e não temos aonde recorrer. Mas mesmo assim Ele prova a nossa fé. E Ele faz a pergunta para o discípulo. Em outras palavras, Jesus estava confrontando a fé de Filipe para crer no Deus que ali estava, pronto para prover a multidão. Jesus estava provando a fé de Filipe. E Jesus, Ele está te provando no meio disso que você está passando. Será que você pode crer que o Senhor tem o poder de prover na sua vida? Assim como o Senhor proveu o alimento para aquela multidão, será que você pode ter a fé de crer, aleluia, que o Senhor tem o poder de prover um escape para a tua vida, a solução para o seu problema? Será que você pode, aleluia, crer nessa noite que Deus pode intervir em qualquer tipo de situação e mudar o quadro da história da vida do Senhor? Aleluia. Se desejamos ver em nossa vida o milagre da provisão, da multiplicação, precisamos crer inteiramente no Senhor. Independente de você ser crente ou não, independente de qual for a sua religião, a sua situação, a sua condição de vida, o segredo do milagre é a fé. Se você tem fé e acredita, você já pode tomar posse. Se você tem fé e acredita, você já pode tomar posse. E o segundo, nós vamos ver o segredo da entrega. Primeiro, consideramos a entrega do que somos. Notar que no Evangelho de João, onde nós lemos, ao descrever o milagre, fala primeiro que um rapaz se apresenta. Disse André: eis, está aqui um rapaz. Para depois falar que ele tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Como o Senhor multiplicará
busquemos primeiramente a Ele. Quantos oram para que suas finanças sejam ricamente abençoadas? Seu trabalho e sua empresa prosperem, seu pão de cada dia seja multiplicado. No entanto, nunca se entrega de corpo e alma ao Senhor. A primeira entrega que o Senhor está falando, aquele rapaz, o André chega e diz: olha, aqui nós encontramos um rapaz. E um rapaz, ele se entregou, ele se ofereceu. Aqui tem um rapaz, para depois dizer o que ele tem. Em primeiro, o Senhor, ele não quer aquilo que nós podemos oferecer para ele. Primeiro, ele quer o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Antes de fazer qualquer coisa em benefício da nossa vida, antes de fazer qualquer coisa em benefício da nossa casa, antes de fazer qualquer coisa em benefício da nossa família, Deus primeiramente quer salvar a nossa alma, quer curar o nosso interior, quer fazer uma outra entrega na nossa vida. A primeira entrega que o Senhor exige é a entrega total do nosso ser, porque a primeira coisa que aquele rapaz oferece é ele próprio. A vida dele chega: eu estou aqui para entregar para o Senhor aquilo que o Senhor necessita fazer. Quem sabe a situação que você está enfrentando não depende apenas da sua fé, mas depende da sua entrega total ao Senhor. Talvez o Senhor está requerendo, aleluia, a tua santificação. Talvez o Senhor está requerendo um compromisso sincero. Talvez o Senhor está requerendo um propósito mais profundo. Talvez o Senhor está requerendo que você se entregue a Ele de corpo, alma e espírito, para depois Ele começar a agir nas tuas finanças, para depois Ele começar a agir na tua casa, para depois Ele começar a agir nas outras áreas da tua vida. Quem sabe o Senhor nessa noite está requerendo de você, meu irmão. Talvez nessa noite o Senhor está requerendo de você, minha irmã, uma entrega total a Ele, uma entrega de corpo, alma e espírito. Porque quantas pessoas nós vemos que buscam no Senhor. Uma certa feita, meu esposo estava dirigindo a igreja do Alto de Maria, e uma mulher entrou desesperada com o seu filho de 7 anos, porque o seu marido havia ido embora de casa. O menino já estava entrando em depressão, ela estava em uma situação crítica. O que o meu esposo disse para ela: vamos fazer uma campanha que seu marido vai voltar para casa. Naquela mesma semana o marido dela voltou para casa. Sabe o que aquela mulher fez? Desapareceu. Até hoje nós não a vimos, não sabemos como está. Mas o Senhor, irmãos, o que eu quero dizer com essas palavras é que o Senhor, ele não só está interessado de abençoar a nossa vida material, a nossa vida física, mas Ele quer primeiramente trabalhar no nosso interior, limpar a nossa alma, limpar o nosso coração, arrancar tudo aquilo que tem nos afastado da presença dEle, para que o milagre seja completo. Aí, em segundo lugar, nós vamos considerar a entrega daquilo que temos. Como já foi falado no início, depois de nos entregar ao Senhor, poderemos, sem sombra de dúvida, ver a multiplicação do que temos. Vem em seguida. Conforme nos entregando, Deus vai fazendo de acordo com o que nós vamos nos entregando, com o que nós vamos nos disponibilizando para Ele. Quando nós falamos: Senhor, aqui, toma minha vida, faça de mim aquilo segundo a tua vontade. Senhor, faça da minha vida segundo o teu querer. Que não seja a minha vontade, mas a tua. Aí Deus, ele começa a agir, ele olha e fala assim: não, peraí, eu encontrei sinceridade ali. Peraí, eu encontrei pureza ali. Ela está se entregando para mim. Então agora sai da frente, Satanás, porque eu vou agir. Então agora sai da frente, Satanás, porque a vitória é dele. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ver que logo após vem o segredo da liberalidade. Vemos que aquele rapazinho, aleluia, que a vitória da generosidade sobre a
multidão. E nós vamos ver que Jesus vai dizer, é digno de nota que o milagre da multidão é precedido por uma atitude de gratidão. Jesus tomou os pães e havendo dado graças. Jesus não orou, Pai, multiplica esses pães, esses peixes, não. Ele só tomou e disse, Pai, graças te damos por esses 5 pães e esses 2 peixes. É a gratidão. Quantos crentes ingratos que passam pela vida sem verem o poder de multiplicar, sem ver o poder multiplicador da bênção de Deus, porque recebe e não agradece. Só quer receber, só quer se encher e agradecer não quer. Aí o que acontece? O agradecido vivencia a cada partida do pão o milagre da multiplicação. E o ingrato, ele vive sem ver o poder multiplicador do Senhor Jesus. Porque nós vamos ver, interessante como Deus trabalha na vida de quem a Ele é agradecido. Quando agradecemos as bênçãos recebidas, isso está lá em Salmo 103, 1, 2. Quando agradecemos, estamos preparando o caminho para mais bênçãos. Deus, Ele vê o coração agradecido como o solo mais fértil para seus gloriosos investimentos. Deus trabalha assim, a gente agradece e recebe. Recebe e agradece, e porque agradece, continua recebendo. Você entendeu? Não sei se você entendeu, eu vou repetir. A gente agradece e recebe. Recebe e agradece, e porque agradece, continua recebendo. Na medida com que nós vamos recebendo e agradecendo ao Senhor e compartilhando, o Senhor vai falando assim, não, vou derramar mais. Ele gostou, Ele agradeceu, então vou dar mais. Eu vou dar mais para ela, eu vou dar mais para ele. E o quinto segredo, nós vamos ver que é o segredo da partilha, o segredo de compartilhar. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes quanto eles queriam. O milagre da multiplicação não se deu em só um momento em que Jesus partiu os pães e peixes. Não só quando Jesus deu graça, pegou e partiu e ali começou a se multiplicar. Não foi assim. Jesus, ele partiu o pão e deu para o seu discípulo. Na medida que os discípulos iam partindo e repassando, a multiplicação ia acontecendo. Jesus, ele vai e parte o pão. Ele dá o pão, a palavra para o pregador. Conforme o pregador vai repartindo com aquele que está ouvindo. Aleluia, aquele que está ouvindo vai repartindo para outros que ele encontra. A multiplicação da fé vai acontecendo. E quando a multiplicação da fé acontece, o milagre, aleluia, é 12 vezes em medida. No final foram 12 cestos que sobraram. Maravilha! Primeiro multiplicou na mão de Jesus ao repartir e dar aos seus discípulos. Segundo, multiplicou na mão dos discípulos ao repartirem com os chefes de família. E terceiro, o milagre da multiplicação não parava. Enquanto iam repartindo de pai para mãe, de mãe para filho, de irmão para irmão, de vizinho para vizinho, de amigo para amigo. Foi acontecendo. Ei, eu estou repartindo com você a palavra. Aleluia, você está representando a tua família aqui nessa noite. Conforme você vai recebendo essa palavra, essa multiplicação vai acontecer, não é só na sua vida, vai acontecer na sua casa, vai acontecer na vida do seu marido, vai acontecer na vida da sua esposa, vai acontecer na vida dos seus filhos, vai acontecer na sua vizinhança, porque Deus, quando Ele multiplica na vida de um, é para multiplicar na vida da família inteira. Deus, quando Ele abençoa a sua vida, é para abençoar a sua casa, a sua família também. Ele é interessado em abençoar nós e todos aqueles que estão ao nosso redor. E isso acontece por quê? Porque nós estamos aqui.
multiplicação. Se nós recebermos e ficarmos guardadinho, quietinho, boca fechada, calada no nosso canto, não vai multiplicar, porque nós guardamos só para nós. Mas quando nós viemos, recebemos e compartilhamos com aquele que precisa, talvez você veja que você vai falar, mas irmão, olha, eu não sou crente, como que eu vou compartilhar? Você veio, mas você vai já estar levando para a tua casa. Você está aqui, você já está levando, porque enquanto você está aqui, o anjo de Deus está visitando lá a sua casa. Enquanto você está aqui, o anjo do Senhor está visitando a tua família. A tua presença aqui está representando a tua casa. A tua presença está representando a sua família. Aqui nós vamos ver no livro de Lucas 6,38, que diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Em 2 Coríntios 6, 9, capítulo 9, do versículo 6 ao 10, eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Coloque a sua fé em prática, porque quanto mais você usar a sua fé, aleluia, mais os milagres do Senhor vai te alcançar. Agradece, seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez na sua vida, por nós podermos estar aqui de pé, vivos e respirando, porque quanto mais nós agradecermos, mais o Senhor fará por nós. Aleluia.